Vamos lá, mas vamos falar aqui da inflação, gente. A inflação no mês de junho ela veio 0,24, quando ligeiramente em relação a maio, né, que veio 0,26%. O resultado mensal foi influenciado principalmente pela energia elétrica residencial, que com a vigência da bandeira tarifária vermelha, patamar 1, registrou aumento de 2,96% no mês. Aí, ó, no ano, ela acumula uma alta de 2,99%, ou seja, né, de janeiro. Toda vez que eu falar alguma coisa no ano, quer dizer que é de janeiro até o último mês que a gente tá falando, beleza? E quando eu falar acumulado de 12 meses, é justamente de julho do ano passado a junho desse ano, tá bom? Aí no acumulado de 12 meses é de 5,35%, beleza? E aí eu vou lá para a plataforma Sidra, onde eu vou citar cada um dos grupos, né? Cada um dos grupos onde tiveram altas, baixas, né? E também cada uma das cidades. Então fica aqui ligadinho. Quer me ver essa camisa por quê, Marcos? Eu, hein? Oxi, vai procurar macho em outro lugar, gente. Deixa eu ver aqui. Eles retiraram 50% da assistência, Ministério da Magia. Isso foi em que cidade, que estado? Foi o quê? Alguém sabe o rolê do cacique cobra coral? Aí só para ainda aqui na matéria, né, o grupo de alimentação e bebida registrou queda em junho, né, de 0,18%. E aí, olha, o grupo ele foi influenciado pela alimentação no domicílio, que saiu de uma alta de 0,02 em maio para uma queda de 0,43%. Porque eles dividem a alimentação e bebida tanto para a alimentação na residência quanto as refeições e lanches, né, que são alimentação fora da residência. Daí quando eu falo da alimentação dentro da residência, eu tô falando dessa que a gente vai no supermercado comprar, né? A nossa feirinha de mês, que a gente vai lá, compra carne, compra arroz, compra feijão, esse tipo de coisa, né? E daí eles destacam aqui, né? Queda do ovo de galinha de 6,58%, o arroz queda de 3,23% e as frutas que tiveram uma queda de 2,22%. A gente já tinha visto quando saiu o IPCA 15, quem me acompanha aqui no TikTok, né, sabe muito bem disso, que esses itens já estavam indicando, né, uma queda que aconteceria no mês de junho e se confirmou, né? Mas daí eles falam do lado da alta o tomate, né? Tomate que teve alta. Então esses são você quando entra lá na plataforma Sidra, você consegue fazer uma tabelinha com todos os itens. Se você quiser ver item por item, você consegue ver o que caiu, o que subiu. Aqui eles estão falando os principais destaques, tá bom? Então podem ir lá, eu quero saber quanto é que subiu o arroz, o feijão, a carne, o feijão não sei o que. Vai estar lá bonitinho para modo vocês verem, tá certo? Plataforma Sidra do IBGE, vou até escrever aqui para quem quiser ver, Sidra IBGE, você procura assim e lá você consegue, ó, tudo que é dado, aqui eu posso comentar também, gente? Eu acho que não dá, eu consigo comentar? Consigo? Aí iniciar a enquete, iniciar a pergunta e resposta, não sei, ai desculpa gente, não sei mexer no YouTube ainda não, tá? Mas vamos lá, vou aqui, mas é Sidra como se escreve a Sidra de tomar, né? SIDRA. Sidra, IBGE, lá você consegue fazer, tudo que é dado do IBGE você consegue fazer tabelinha lá, tá? E daí eu sempre vou lá porque eu consigo ver de cada uma das cidades, cada um dos itens, né, bonitinho pra vocês verem, tá bom? Vamos aqui, ó, IPCA para o mês de junho, Brasil, né? Mais uma vez, olha, o índice geral em junho foi de 0,24%, né? A gente já vem desde março, né, com desaceleração, porque fevereiro foi um mês de uma alta muito expressiva na inflação, né? Eu até falava, quando saiu as informações em janeiro, e daí o pessoal ficou comemorando a inflação de janeiro, a menor inflação desde o plano real, eu já sabia que a de fevereiro viria muito alta, né? Então, meio que uma anulava a outra. Se a gente não tivesse tido o bônus de Itaipu em janeiro, a inflação de janeiro ela viria um pouquinho mais alta do que o que veio, né? Que foi 0,16%, e a de fevereiro não viria tão alta como veio também, que foi de 1,20 e tanto, uma coisa assim, né? E daí fevereiro foi um pico, né? E de lá pra cá a gente vem em um ritmo de desaceleração, principalmente no mês de maio e junho, né? Há uma expectativa que esse mês de julho também continue uma tendência de desaceleração e a partir do mês que vem, que é agosto, volta a acelerar de novo. Qual é a diferença, né? Quando eu falo
Quando a gente fala que a inflação ela desacelerou, é que quer dizer que a desse mês é menor do que a do ano passado, mas ainda é inflação, certo? Tudo que está no lado positivo é inflação. Então, quando ela acelera, quer dizer que a desse mês é maior do que a do mês anterior. Essa é a diferença de acelerar e desacelerar. Quando vem no negativo, a gente não chama de desacelerar a inflação, a gente chama de deflação, porque a gente está falando de uma queda de uma maneira geral no índice, beleza? Dito isso, vamos lá, 0,24% inflação no mês de junho no acumulado do ano, né, de janeiro a junho, 2,99%, isso já é quase o centro da meta da inflação. Então a gente atinge o centro da meta da inflação na metade do ano, né? Então vai ser um ano ali que eles vão trabalhar muito, e até as expectativas do próprio governo é acima da meta, que o teto é 4,5%, e a gente teve hoje uma revisão aí das expectativas para 4,9%, beleza? Mas aí, ó, alimentação e bebida, né, como dito lá na matéria, queda de 0,18%, no acumulado do ano, alta de 3,69%. Tanto é, né, a gente até fala muito, né, principalmente do final do ano passado para cá, do preço dos alimentos, né, e também no acumulado do ano a gente já consegue ver também, né, não só o que a gente vê sentindo, indo na gôndola do supermercado, mas também no acumulado aqui já é uma alta bastante substancial, né? 3,69%. No mês passado estava 3,80 e pouco, né? Então deu uma queda agora, né, para 3,69, mas ainda assim muito alto para padrões brasileiros, beleza? Habitação, que é onde fica a energia elétrica, alta de 0,99%. Isso é alto, né, para um país como o nosso, que trabalha com meta de inflação, sempre, qualquer coisa, né, que passa do 0,5%, principalmente em itens que têm um peso tão grande na inflação, sempre vai ser muito alto, beleza? Então, 0,99% é alto, né? E a gente tem visto desde o comecinho do ano que a energia elétrica tem sido um dos vilões, né, da inflação. Assim como a alimentação e bebida lá no comecinho do ano também estava sendo, a energia elétrica ela se manteve uma constante, né? A gente finalizou o ano de 2024 com um bônus de Itaipu dando uma segurada do preço da energia elétrica. Mas quando acabou esse bônus, meu filho, aí veio que nem a moléstia dos cachorros, né? Artigo de residência, alta de 0,08%, vestuário 0,75%, transporte 0,27%. Transporte é onde fica o combustível, passagens aéreas, a passagem do ônibus, né? E daí, geralmente, a passagem de ônibus urbano é na cidade onde você mora, né? Agora, quando eu estou falando passagem aérea, geralmente é uma coisa que é sentida de uma maneira mais nacional, né? Você vai sentir aquilo ali de uma maneira mais equânime. O acumulado do ano dos transportes está 1,89%. É o segundo item que mais tem peso na inflação. Logo, essa alta aqui mais contida, né, dá para ter uma esperança de que, de fato, essa expectativa do governo em relação à inflação ela consiga se confirmar até dezembro, beleza? Saúde, alta de 0,07%. Despesas pessoais, alta de 0,23%. Despesas pessoais é onde está o seu entretenimento, o seu lazer, esse tipo de coisa. Educação não teve alta, né? Educação geralmente vem alta novamente em agosto. Ela sempre tem 2 meses que a educação vem bem alta. Fevereiro, que é quando começam as aulas, certo? E agosto aí pode vir um pouquinho alta novamente, que é quando as faculdades também reajustam preços de cursos, né? Esse tipo de coisa. Mas a maior alta é fevereiro. É por isso que quando o pessoal estava comemorando demais a inflação de janeiro, quando vier fevereiro vai vir fudendo, porque, né, a energia vai vir muito alta. A gente já tinha uma expectativa de que a alimentação viria muito alta também em fevereiro, porque a gente já sabia que o ovo ia ficar muito caro em fevereiro, né? A gente já sabia que estava tendo aquele problema lá da gripe aviária nos Estados Unidos. E ainda, para acabar de lascar, a educação, que sempre é o grande vilão da inflação do mês de fevereiro, beleza? Então, foi justamente o que aconteceu. E a comunicação, alta de 0,11%. Comunicação é isso aqui, né? Internet, telefonia, Netflix. Agora vamos dar uma passadinha pelas cidades onde a pesquisa é feita, tá? Só já deixando claro logo de cara, a pesquisa não é feita nas 27 capitais brasileiras, beleza? Tem algumas regiões metropolitanas e outras que são apenas os municípios, beleza? Começando aqui pela região metropolitana de Belém, capital do Pará. A alta ela foi de 0,16%, abaixo do nacional, que foi 0,24%. Lá a alimentação teve uma queda de 0,57%, a habitação 1,01% de alta. Artigo de residência, uma queda de 0,09%.
Vestuário, alta de 1,18%, transporte, alta de 0,65%, saúde, teve uma queda de 0,49%, despesas pessoais, alta de 0,51%, a educação, queda de 0,07% e a comunicação não apresentou alta nesse mês de junho. Boa noite, Tomás. Tem gente aqui dando oi também. Oi, gente que tá dando oi aqui. Como eu tô lento, tá? Eu não vou ficar dando muita atenção pra chat não, tá? Então não fiquem chateados comigo. Olha aqui, ó. A próxima cidade é a região metropolitana de Fortaleza. Lá a alta foi de 0,37%, portanto, né, bem mais alta do que a nacional. A alimentação teve queda lá de 0,04%, ou seja, né, não tão alta, né, uma queda menor, por assim dizer, do que a média nacional. Habitação alta de 0,54%, artigo de residência queda de 0,37%, vestuário alta de 0,52%, transporte alta de 0,44%, saúde alta de 1,17%. O que será que aconteceu lá em Fortaleza, gente? Só destrinchando, né? Despesas pessoais, alta de 0,35%, educação não apresentou alta em junho e comunicação alta de 0,25%. Então a gente vê aqui, ó, que diferente da média nacional, que quem puxou foi a habitação, né? Lá em Fortaleza, a saúde teve uma contribuição bem grandinha ali para a inflação do mês de junho, sem falar que transporte também teve uma alta bastante substancial, né? Então meio que ficou diluído, mas também com uma alta maior do que a nacional. Agora vindo aqui para Recife, a alta foi de 0,33% em junho, alimentação queda de 0,34%, habitação alta de 0,71%, artigos de residência queda de 0,12%, vestuário alta de 0,32%, transporte alta de 1,89%. Aí o pessoal até teve um seguidor que veio aqui na minha For You, na minha DM, falou assim: Josué, como é que é isso? Eu tô vendo que tá tendo notícia de que o preço do combustível tá caindo em tudo que é canto. Eu moro aqui em Recife, eu não tô vendo isso. Aí eu falando, você tá certo. Recife não passou, né? Não teve essa. Vale ressaltar que no Brasil, quando a gente fala que a Petrobras mexeu no preço das refinarias, a gente tá falando de algumas refinarias que são chave para a Petrobras, na qual, por exemplo, a refinaria Abreu e Lima, que é a que mais abastece a gente, não entra, tá bom? E tem também o fato de que a gente é mais abastecido aqui na refinaria Abreu e Lima de diesel do que combustível, do que gasolina. E a gente ainda compra muita gasolina lá da Landolfo, que é aquela que foi privatizada em Salvador. Então, aquela dali não entra na queda do preço do combustível, quando a Petrobras vai baixar, e a Abreu e Lima ainda também não. Então, tem essa questão de que Recife não está no rolê, né, no circuito das principais refinarias que definem preço de combustível. E principalmente quando a gente fala de gasolina, não necessariamente a gente vai ver a Petrobras vai baixar o preço da gasolina e todas as cidades brasileiras vão sentir isso, porque tem algumas cidades brasileiras que são abastecidas por refinarias que são privatizadas, né? Então essas daí não são obrigadas a seguir o preço da Petrobras, embora quando a Petrobras faz um movimento, ela meio que força essas outras também a fazer, mas elas não são obrigadas a fazer isso, tá bom? Aí, ó, só voltando, né? Então, pra quem tá aí achando realmente, né? Vejo a notícia de que o preço da gasolina baixou no Brasil e em Recife não. Pois é, né? Recife não baixou mesmo. Até a inflação tá mostrando aqui pra gente. Saúde aqui em Recife, queda de 0,37%, despesas pessoais alta de 0,04%, educação queda de 0,01% e comunicação queda de 0,07%. Agora vamos pra Salvador. Saiu mais gente de São Paulo que entrou esses 2 meses, disse o Jairzinho. Esses 2 meses? Como é que você sabe disso? Não estão confundindo não, porque saiu os dados do censo para a migração no Brasil. E realmente, pela primeira vez, São Paulo teve mais gente saindo do estado do que migrando para lá, né? Ficou com um saldo negativo. Mas aí eles estão contando entre 2017 e 2022. Não dos últimos meses, eu teria que ver essa informação. É bom dar uma olhada, Jairzinho. Talvez não esteja correto ou alguém tenha passado a informação incorreta, porque a gente espera sempre o censo para saber a questão da migração. De repente tem uma informação dos últimos 2 meses, estranho.
Vamos para Salvador, olha, região metropolitana de Salvador, alta de 0,29%, certo? Alimentação e bebida teve queda de 0,05%, habitação alta de 0,38%, artigos de residência queda de 0,86%, vestuário alta de 1,46%, transporte alta de 1,04%. Você vê, né? Que casa. Né? Casa com Recife. Geralmente, quando gasolina sobe em Salvador, também sobe em Recife, né? E vice-versa também, tá bom? Saúde, alta de 0,03%, despesas pessoais queda de 0,04%, educação alta de 0,07% e as comunicações alta de 0,20%, beleza? Gente, dedo na tela, tá? Vamos bater aqui, já batemos 10 mil likes, vamos dar uma salva de palmadas pra vocês. Agora republica a live, né? Aqui embaixo ó, tem uma setinha que você aperta nela e depois tem esse botãozinho amarelo aqui que é o botão do sucesso, tá? Aqui no, eu não sei se no YouTube dá pra fazer isso, mas se você souber que dá pra republicar, também ajuda aqui o ser humano, tá bom? O Oswaldo falando, você acredita nesses índices? Eu não acredito. Tem muita manipulação nisso aí. Qual a fonte dos dados, né? Mas aí perceba, né? Você acreditar ou deixar de acreditar é um problema sexual seu, tá bom? Realmente, eu não sou obrigado a me moldar ao que você acredita. Mas os dados são do IBGE, que é quem faz a nossa medição de inflação desde que eu me entendo por gente, né, Brasil? Aí eu não acredito. O mercado vai acreditar, o mercado vai usar isso como base, os bancos vão usar isso como base, todo mundo vai usar isso como base. Só a Mademoiselle, o Alecrim Dourado, que não vai acreditar. Então pronto, né? Foda-se. Foda-se. Vamos para o Sudeste agora. Belo Horizonte, região metropolitana de BH, né? Alta de 0,29%. Tá certo isso aqui? Acho que eu não atualizei. Eu não tinha atualizado, não. Tava Salvador ainda. Belo Horizonte, alta de 0,53%. O dobro da média nacional, né? Olha aqui, a alimentação teve queda lá de 0,45%, mas a habitação alta de 2,75%. Então, né, o cidadão ali da grande BH tá sentindo o preço da energia elétrica pesado. Sou sim de Pernambuco, LMBR. Artigo de residência queda de 0,07%, vestuário alta de 0,44%, transporte alta de 0,77%. A gente já consegue ver aqui, né, que transporte casando com habitação puxando a inflação na região metropolitana de BH. Saúde também teve alta lá de 0,33%, despesas pessoais alta de 0,30%, educação queda de 0,03% e a comunicação alta de 0,42%. Em junho a inflação foi de 0,24%, acumulado de 12 meses chegou a 5,35%. Exatamente, memes e áreas, estamos falando disso agora, muito obrigado. Vamos agora para Grande Vitória. BH, né, até agora, maior alta de inflação no mês de junho, né? Vamos para Grande Vitória, Espírito Santo, tá? Alta de 0,25% em junho. A alimentação e bebida teve alta lá, de 0,14%. A primeira cidade que a gente viu aqui que a alimentação e bebida não deu folga esse mês, né? Não teve queda, teve alta no índice geral. Habitação alta de 0,77%. Artigos de residência teve uma queda de 0,11%. O vestuário alta de 1,09%. Transportes, queda de 0,22%, saúde, alta de 0,15%, despesas pessoais, alta de 0,98%, alto isso aqui, hein? Educação, alta de 0,02% e a comunicação teve uma alta de 0,30% na Grande Vitória. Vamos agora para o Rio de Janeiro. O amigo perguntou aqui, ó, Trump anuncia uma guerra contra o Brasil, você iria defender o Brasil? Eu não tenho mais idade para isso, para ir pra guerra. Eles vão chamar os novinhos, eu vou dizer, minhas costas doem. E a gente vai pra onde, bicho? A gente vai pra onde, mulher? Se manque. O guerra hoje em dia nem é assim mais. A gente vai fazer o quê? Vai sair do Brasil pra ir lá, vai pra guerra. Que vai pra guerra, gay. Que vai pra guerra, se manque. Eu não tenho idade, eu sou uma kakura, não tenho idade pra isso, não. Olha aqui, ó, vamos pro Rio de Janeiro, Grande Rio, né? Índice 0,08% em junho, tá?
Alimentação lá teve uma queda de 0,74%, habitação alta de 0,48%, artigos de residência alta de 0,19%, vestuário alta de 1,24%, as brusinhas ficando caras lá no Rio de Janeiro. O que é isso? O que está acontecendo? Transporte alta de 0,26%, saúde alta de 0,37%, despesas pessoais tiveram queda de 0,12%, educação alta de 0,02% e a comunicação alta de 0,03%. A gente vê aqui, ó, que a queda, a alta ficou bem pequena no Rio de Janeiro, né? Porque além da alimentação e bebida ter tido a maior queda entre as cidades que a gente viu pelo menos até agora, a habitação não teve uma alta tão expressiva como teve em outros municípios, né? E combustível também. Combustível não, transporte, né? Porque pode ser outro rolê às vezes, né? Vamos dar uma olhada agora na maior de todas, São Paulo, né? São Paulo, que é a cidade que tem mais peso na inflação a nível nacional. A alta foi de 0,29%, lembrando que é a grande São Paulo, tá? Não somente o município, a região metropolitana de São Paulo inteira. 0,29% no mês de junho. A alimentação não teve queda lá também, ó, alta de 0,10%, olha. Habitação alta de 0,74%, artigos de residência alta de 0,49%, vestuário alta de 0,95%. Menino de São Paulo desgastado esse mês, cheio de inflação. Transporte alta de 0,27%, saúde alta de 0,12%, despesas pessoais alta de 0,13%, educação alta de 0,02% e comunicação alta de 0,13% em São Paulo. Então a maior cidade brasileira não teve nenhum índice com deflação no mês de junho, tá? Agora indo para o sul, vamos para Grande Curitiba. A alta lá foi de 0,14%. No mês de junho, teve queda na alimentação de 0,28%, habitação alta de 1,39%, artigo de residência alta de 0,38%, vestuário alta de 0,32%, transporte teve queda de 0,30%, saúde queda de 0,09%, despesas pessoais alta de 0,59%, educação alta de 0,01%, e comunicação alta de 0,16% na Grande Curitiba, ou seja, né, transporte e alimentação e queda ajudou para esse índice ligeiramente baixo, né, porque assim, como a gente está com um acumulado de inflação alta, né, no ano, então o índice é baixo para um mês, mas quando você bota na soma, né, ainda é uma alta, ainda puxa para cima, beleza? Agora fechando aqui as regiões metropolitanas, região metropolitana de Porto Alegre. Porto Alegre, alta de 0,05%. E ela também entra no rol ali das cidades que não teve queda na alimentação, né? Alta de 0,13% alimentação e bebida mês de junho. Habitação, alta de 1,03%. Artigo de residência, queda de 0,47%. Vestuário, alta de 0,49%. Transporte, queda de 0,59%. Saúde, queda de 0,33%. Despesas pessoais, alta de 0,46%. Educação, queda de 0,10% e comunicação, queda de 0,09%, ou seja, né, teve um índice ligeiramente baixo, né, de 0,05%, mas diferente dos outros municípios que estava puxando para baixo foi a alimentação e a bebida. Na Grande Porto Alegre não foi a alimentação e bebida que fez isso, a alimentação e bebida na verdade estava puxando para cima. Quem puxou para baixo foi transporte e saúde, beleza? Agora vamos para os municípios aqui, né? Essas daqui eu só vou citar alguns destaques aqui, tá? Porque realmente as regiões metropolitanas são as que têm mais peso na inflação, tá bom? Então a cidade de Rio Branco, né, capital do Acre, teve uma alta de 0,64%, ou seja, né, bem mais alta do que as demais cidades. Isso por conta da alimentação que teve, da habitação que teve uma alta acima de 2% em junho, né? E também as despesas pessoais também subiram mais de 3%. Então por isso que é esse índice tão alto. Embora a alimentação tenha tido uma ligeira queda de 0,09%, transporte também teve alta, e geralmente transporte e alimentação é o que mais tem peso na inflação do Brasil. Então quando esses dois vêm alta é porque o índice ele vai ficar no campo positivo, dificilmente fica no campo negativo com esses dois vindo com um índice muito alto no mês. Aí a cidade de São Luís, capital do Maranhão, a alta foi de 0,22%. Lá também teve queda da alimentação e bebida de 0,48%, mas a habitação alta de quase 2%, 1,94%, e o transporte alta de 0,71%, ou seja, né, isso justifica ali a inflação no campo positivo, mesmo com a alimentação estando no campo negativo. Aracaju,
Capital de Sergipe, alta de 0,14. Mesma coisa também, a alimentação teve queda de 0,43%, a habitação subiu mais de 1,25%, transporte também teve alta de mais de 0,5%. Ainda dá para destacar aqui que o vestuário subiu quase 1% lá, embora não tenha um peso muito grande, né, mas ajuda a deixar no campo positivo. Deixa eu só confirmar aqui que eu sou um ser humano. Pronto, tá satisfeita, dona TikTok? Agora vamos para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Lá teve deflação de 0,08% no mês de junho. Aí essa daqui é justamente isso, ó. A habitação teve alta de quase 1% por conta da energia elétrica, né? Mas em compensação, a alimentação e bebida queda de 0,51%, transporte teve queda de 0,25% e saúde teve queda de 0,44%. Então por isso, né, que o negócio puxou para o lado da deflação, mesmo a energia elétrica puxando o negócio para cima. Aí Goiânia, como é uma cidade maior, vou falar todos os índices aqui, tá? Índice de Goiânia, 0,16%. A alimentação teve queda de 0,26%, porém a habitação alta de 1,22%. Artigos de residência alta de 0,32%. Vestuário alta de 1,18%. Aí transporte queda de 0,15%. Saúde, queda de 0,02%, despesas pessoais alta de 0,27%, educação alta de 0,02% e comunicação queda de 0,20%, tá? E fechando aqui o rolê completo, Brasília. Brasília teve alta de 0,12%, alimentação queda de 0,38%, habitação subiu 0,75%, artigo de residência alta de queda, né? Deflação de 0,03%, vestuário alta de 0,24%, transporte alta de 0,06%, saúde alta de 0,20%, despesas pessoais alta de 0,25%, educação queda de 0,02% e comunicação alta de 0,13%. E finalizamos aqui todas as cidades que são feitas a pesquisa. Josué, eu não ouvi Florianópolis, não ouvi Cuiabá, não ouvi Manaus, cadê Maceió? Não tem pesquisas nessas cidades. Por mim, né? Por mim a gente investiria uma graninha maior e aumentava o campo, né, começava uma série histórica nova, né, com mais cidades compondo não só capitais, mas eu acho que tem algumas cidades de interior aí que elas são muito importantes, que deviam ter a medição própria, né, tipo Campinas, Uberlândia, Feira de Santana, Londrina, sabe? Essas cidades do interior que já estão virando assim, né, um outro rolê, uma outra realidade, né, e daí vão ter preços muito próprios, né, então portanto deveriam ter também coletas de informações sobre preços de bens e serviços. Eu particularmente acho que o Brasil sairia ganhando. Ia custar mais, né, a pesquisa, obviamente, mas eu acho que a gente teria como é o nome disso aqui? Um diagnóstico mais preciso, né, da situação inflacionária no nosso país.